A graça e a paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Como vocês estão? Mais uma vez aqui, trazendo uma palavra do nosso momento com Deus. A minha pretensão é de estar trazendo todas as segundas, ou pelo menos uma vez na semana, Vamos aí ainda equalizar o dia. E a palavra de hoje fica lá no livro de João, a carta, Segundo escreveu João, o capítulo é o de número 15 e o versículo é o de número 12. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou dar um tempinho aí para os irmãos acharem, apesar de ser um vídeo, E fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tornei conhecido. Amém. Vamos orar, curve as suas cabeças, aonde quer que vocês estejam, e que o Senhor possa estar trazendo uma palavra abençoada para os nossos corações. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai. Eis-me aqui diante da Tua palavra, Senhor. Vem sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que vai assistir, Senhor, esse vídeo, Senhor, essa ministração. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor, porque se o Teu Espírito não falar, Senhor, será em vão. Será como o som de um metal, Senhor, sem sentido. Que a Tua palavra nos faça sentido pela voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava pedindo a Deus algo que acalmasse o meu coração. Tive muitos momentos atribulados esse começo de ano. Inclusive, quase ia perdendo a vida por conta de um medicamento, uma medicação errada que eu tomei no hospital. Não vou falar o nome do hospital, um hospital particular, mas eu não vou falar por questão de ética. Mas eu fui parar numa sala de ressuscitação, uma sala de reanimação. E, inclusive, é muito difícil a sensação de você estar morrendo, de você estar apagando, seus olhos fechando, e aquela sensação de apagando, de que você nunca mais vai ver as pessoas que você ama. Acho que tem alguém subindo na escada, mas pode ser, às vezes, é o vento. E, inclusive, é muito difícil. Eu passei por muitas situações assim. Meu acidente de moto, logo após isso aconteceu. O meu pai quebrou o fêmur e passou muito tempo no hospital. E para quem não sabe, eu trabalho em 2 empregos. Eu tenho 2 trabalhos e acabei tendo que me afastar dos 2. E nesses momentos, que até Davi fala em Salmo 56, de o dia mau. Nesses momentos nós precisamos ter o quê? Amigos. E só Deus sabe quanto a gente precisa ter um determinado amigo que nos escute, que às vezes não precisa nem chegar e falar algo pra gente, nem chegar e nos falar algo, mas às vezes a gente precisa apenas de alguém que escute, alguém que a gente possa encostar o ombro, alguém que a gente possa chorar, ter alguém pra gente nos consolar nesse determinado momento. Peço perdão até pela minha dicção, eu não sei se alguns sabem, mas eu tenho um problema de dislexia, que eu, às vezes, eu tento focar numa coisa, mas às vezes eu acabo saindo muito do foco. Mas a palavra é esta, nesse exato momento. Muitas vezes nós precisamos ter amigos, e é isso que eu quero trazer.
Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho, um dos meus trabalhos é na prefeitura. Eu trabalho na prefeitura de uma determinada área. E na prefeitura nós temos o quê? Nós temos hierarquias. E essas hierarquias, elas não podem ser quebradas. Um exemplo, eu tenho um supervisor, Thiago, tenho um supervisor que eu tenho acesso direto a ele, eu posso chegar a hora que eu quiser, eu posso falar com ele. Meu supervisor, no caso, vou citar o nome aqui, Daniel. Após o Daniel, tem o Cláudio, tem o Miguel, aí tem o Michel, e cada vez vai ficando mais complicado de você ter acesso às pessoas que estão lá em cima. Depois do Michel, aí vem os outros secretários, vem o prefeito da cidade, vem os deputados estaduais, os deputados federais, e cada vez vai ficando mais difícil o acesso a essas pessoas, a você ter contato com cada uma dessas pessoas. E cada vez vai ficando mais difícil o acesso. E vem os governadores e o presidente. Eu queria poder ter um momento, sentar e conversar com o presidente, não puxando para partido político nenhum, nem puxando para nenhum candidato, não, mas eu queria poder sentar um pedaço com o presidente e conversar com ele. Mas ele é mais, irmãos, ele é mais. Ele, hoje em dia, quem está lá em cima, se rebaixar a alguém, a um anônimo, por exemplo, alguém que não é conhecido pela sociedade, talvez para ele seja um sinônimo de fraqueza, de se tornar frágil. Mas é isso que eu quero te dizer hoje aqui. Deus, o Senhor dos Senhores, o soberano, o todo-poderoso, o Deus eterno, o grandioso, o grande eu sou, aquele que é o início e aquele que é o princípio e o fim, aquele que sempre existiu, aquele que coloca o mar na concha da sua mão e mede, o soberano, o dono de tudo, ele quer ser o seu amigo, ele quer estar perto de você, ele quer ter mais intimidade com você. E é isso que vai falar, até em Tiago mesmo vai falar. Vamos abrir no livro de Tiago, um versículo bem rápido, bem simples, que eu acredito que muitos conheçam, que fica lá em Tiago 2:13, que vai falar o seguinte: e cumpriu-se, Tiago 2:23, que vai falar: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, é esse Deus soberano, é esse Deus todo-poderoso. Ele quer ser o teu amigo, ele quer ser o meu amigo, ele quer ter mais intimidade contigo. Ele quer caminhar contigo 24 horas. E muitas vezes nós rejeitamos esse Deus. Hoje, muitas pessoas não sabem, mas nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Conseguir uma audiência com Deus não precisa de secretários. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ser o teu amigo. Ele quer estar contigo todos os momentos da sua vida. Então, eu trouxe alguns pontos rápidos, coisas simples, mas valiosas, que você pode guardar para a sua vida. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, vai falar: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã, ou seja, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu à voz de Deus. Então, primeiro, se você quer ser amigo de Deus, ouça a voz de Deus. Segundo, se você quer ser amigo de Deus, obedeça à direção de Deus. Terceiro ponto, se você quer ser amigo de Deus, erga um altar na sua casa, no seu trabalho e por onde você passar. Em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 8 ao 9 vai falar: e mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, à medida que Abrão se movimentava e caminhava em direção à terra da promessa, ele desenvolvia relacionamento com Deus. Como? Construindo altares. Ele construía altares por onde ele passava. Então, desenvolva relacionamento, desenvolva altar na sua casa, desenvolva altar no seu trabalho, desenvolva altar no seu ministério, na sua igreja, na casa da sua mãe, na casa dos seus pais, na sua própria casa. Eu e minha família, meus familiares, nós temos o costume de toda semana nós nos reunimos e fazermos vigília dentro de nossas casas. Então já é um altar que nós estamos erguendo para Deus. Então erga um altar por onde você passar. À medida que Abraão caminhava em direção à terra da promessa, ele desenvolvia relacionamento com Deus, erguendo altares. Então, erga um altar por onde você passar. Eu tenho um altar no meu trabalho, onde eu tenho o meu cantinho ali onde eu oro. Tá entendendo? Tem pessoas que não têm, mas fique ali. Tem um momento, 10, 15 minutinhos ali para você ficar em espírito de oração. Eu sei que não é todos os trabalhos que permitem isso, mas tenha um certo momento para você ficar em espírito de oração. Quarto ponto, espere o tempo da promessa de Deus. Aí vai, tem muita gente que não espera o tempo da promessa de Deus. Gênesis 21, do capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Vamos lá, avançar só mais um pouquinho, que vai falar do nascimento de Isaac. Então, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão, já era Abraão, um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então, espere o tempo da promessa de Deus. Abraão já era velho quando o Senhor chegou e disse: Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Abraão até riu, mas Abraão creu, acreditou na promessa de Deus. Quinto ponto, suporte. Se você quer ser amigo de Deus, suporte as provações que vêm da parte de Deus. E é aí que vai pegar, né? Porque muitas vezes nós não queremos suportar as provações que vêm da parte de Deus. Nós colocamos logo a culpa no inimigo, a culpa no diabo. É o diabo. É o diabo. Nós colocamos toda a culpa tudo que acontece ruim, nós colocamos no diabo. Mas muitas vezes é Deus, irmãos. É Deus nos provando. É Deus chegando
E filho, eu vou te provar, mas eu vou estar contigo, eu vou caminhar contigo. Tu vai para o deserto, mas eu vou estar contigo no deserto. Então suporte as provações que vêm da parte de Deus. E em Gênesis 22, do versículo 1 ao 3, vai falar aquele mesmo Isaac, do capítulo 21, que Abraão tanto esperou com Sara. Ele vai ser provado aqui no capítulo 22, que vai falar o seguinte: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Então o Senhor foi ao Monte Moriá. Ali no seu coração, o Senhor já tinha sacrificado, Abraão já tinha sacrificado Isaque. Ou seja, ele teve prontidão para obedecer, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que ele acreditava, que ele confiava, e ele sabia que Deus, por mais que ele levasse Isaque no Monte Moriá, ele sabia que Deus ia fazer a provisão. Então, em primeiro lugar, ouça a voz de Deus, se você quer ser amigo de Deus. Segundo lugar, obedeça a direção de Deus, se você quer ser amigo de Deus. Terceiro lugar, se você quer ser amigo de Deus, erga um altar na sua casa, no seu trabalho e por onde você passar. Quarto lugar, espere o tempo da promessa de Deus, se você quer ser amigo de Deus. Quinto lugar, se você quer ser amigo de Deus, suporte as provações que vêm da parte de Deus. Suporte as provações que vêm da parte do Senhor. Então nós vamos para Romanos, que vai falar o seguinte: então, eu não vou me tornar amigo de Deus por méritos. Por quê? Eu não vou me tornar amigo de Deus por méritos, porque a minha natureza, ela é pecaminosa. Minha natureza é pecaminosa. Em Romanos 8:7 vai falar: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ela, pois, não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A nossa natureza, ela é inimiga de Deus. Ela tem tendência a ir contra a vontade de Deus. Então a nossa natureza, ela é inimiga de Deus. Ela vai ter a tendência de ir contra a vontade do Pai. Nós sempre iremos fazer aquilo que Deus não se agrada, que é chamado de pecado. Em segundo lugar, eu não vou me tornar amigo de Deus por cerimonialismos, porque sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e não holocaustos. O Senhor, Ele quer o teu coração. Eu lembro de uma coisa que eu vi, um momento que eu vi, onde vinha um determinado obreiro, numa certa igreja, pedindo uma oferta. E vários irmãos ofertaram, e uma criança pediu para aquele obreiro que estava com o gasofilaço colocar o gasofilaço no chão, e ela subiu e disse:
eu não tenho oferta para dar, mas eu quero me entregar. Eu sou a oferta para o Senhor, uma criança. Isso me tocou muito, isso foi muito forte, porque o Senhor, Ele não quer o sacrifício, Ele quer o teu coração. O preço já foi pago lá na cruz, e o Senhor, Ele quer o teu coração. Ele quer um coração quebrantado e não holocaustos. Eu não vou me aproximar de Deus trazendo presentes. Os deuses pagãos, eles precisavam de presentes. Atos 17, 25. Em Atos, as páginas estão meio coladas aqui, irmãos, porque essa Bíblia, ela é nova. Ainda fica aquela colinha quando você compra a Bíblia, né? Certo que essa eu ganhei, mas eu ainda estou descolando ela aqui. Atos 17, 25 vai falar: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O Senhor é quem dá tudo a todos. O Senhor, Ele não é servido por mãos humanas. Então eu não vou me aproximar de Deus trazendo presentes. Os deuses pagãos, eles precisavam de presentes para que vocês invocassem, para que os antigos invocassem os deuses. Eles acreditavam que levando presentes aos deuses, eles iriam atender a seus pedidos. Mas para que me oferecem tantos sacrifícios? Vai falar lá no versículo 11. O Senhor Deus, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração. E isso me levou a algumas verdades, que nós vamos lá para João. Algumas verdades que me tocaram muito em trazer isso para a igreja hoje, que fica lá aonde nós começamos, onde nós lemos, lá em João, no capítulo 15, que me levou a algumas verdades para me falar aqui, que primeiro, Deus abriu mão da sua existência divina, o Senhor abriu mão da sua pré-existência divina para compreender o homem. Versículo 13, o amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 13 de João, capítulo 15, versículo 13. Deus abriu mão da sua existência. Deus se esvaziou da sua glória, abriu mão da sua existência, da sua pré-existência para compreender o homem. Antes o homem falava: Senhor, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo tristeza. E Deus falava: dor, o que é isso? Tristeza, o que é isso? Então Deus se esvaziou da sua glória, assumiu uma forma humana, o Verbo se fez carne, Ele assumiu a forma humana para poder sofrer numa cruz, para entender o que é a dor que o ser humano, que os seus filhos passam. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E isso é muito forte, irmãos. O Senhor se esvaziar da sua glória, da sua majestade, da sua soberania, para poder vir aqui por amor a mim, por amor a você, e nos compreender. Isso é muito forte. Segundo, é possível nós conhecermos os pensamentos do Eterno.
nós podemos saber o que o Senhor quer de nós. Versículo 15 de João, ainda em João, nós vamos ficar muito em João hoje. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Eu compartilhei um segredo, eu vos tornei conhecido. Eu compartilhei um segredo com vocês, então nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Ele quer ser o nosso amigo mais íntimo. Ele quer compartilhar um segredo conosco. Pensei que talvez tivesse alguém chegando, mas não. Terceiro ponto, Deus veio atrás da nossa história. Versículo 16, Ele nos escolheu. No versículo 16 vai falar: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, no versículo 16, Ele nos escolheu, Ele veio atrás da nossa existência. Em Apocalipse 3, capítulo 20, vai falar. O meu tem a harpa aqui, então vamos lá. Procurar Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então ele veio atrás, ele bate na porta. Ele nos escolheu. Antes de nós o amarmos, Ele nos escolheu. Quarto, Deus quer ser amigo da sua vida em pleno amor. Versículo 17. Amai-vos uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, eu recordo-me agora de uma determinada congregação onde eu estava, que muitas pessoas, principalmente os ministérios, eram mais os ministérios de louvor, de palavra, eles tinham competição entre si. E essas pessoas, elas competiam dentro da casa de Deus, elas competiam quem pregava mais, quem tocava mais, quem cantava mais. E isso fazia muito mal para aquela comunidade, para aquela igreja. E durante muito tempo foi dessa forma, até que uma vez um determinado líder lá, foi o líder de louvor, chegou e começou a chorar numa reunião de líderes. E ele chamou a atenção de todo mundo, chorando, e disse que... E ele falou que tem uma competição muito grande e isso não pode existir. E naquele exato momento todo mundo pediu perdão um ao outro, todo mundo chorou, todo mundo se derramou. Então o evangelho, ele não pode ser uma competição, mas nós temos que caminhar juntos em direção ao mesmo propósito, em direção a um mesmo propósito, seguindo o caminho de Jesus Cristo. E 5, e último ponto, Deus tomou uma posição de amor antes mesmo de pensar nos nossos erros. Ou seja, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós muitas vezes entristecermos ao coração de Deus, apesar de nós muitas vezes fazermos coisas que desagradam a Deus, nós ainda temos muitas coisas ainda a mudar. Apesar de muitas vezes nós entristecermos o coração do Pai, Ele escolheu nos amar. Antes de você amá-lo, Ele escolheu te amar. Antes de você amar a Deus, o Senhor escolheu te amar. E que essa palavra tenha ficado no seu coração, que você possa se aproximar a cada dia do Pai,
a cada dia de Deus. Que isso fique no seu coração. O Evangelho, ele não pode ser uma competição, ele tem que ser uma caminhada para o mesmo propósito, seguindo para Jesus Cristo. Pai, ainda que na Tua presença, Senhor, diante de Ti, diante de cada um que esse vídeo vai alcançar, que vai seguir, abençoa, Deus, a cada um, abençoa cada ministério, que as igrejas de hoje, Senhor, elas não venham ser uma competição, mas que elas venham caminhar juntas no mesmo propósito, e que todos os irmãos, os ministérios venham se amar em espírito e em verdade. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos aqui, e quem esse vídeo alcançar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.